Boa noite, boa noite. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, Boa noite. tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era Oi, minha, Paulo, boa tentando noite. achar meu valor, Tudo bem? tanto te impressionar. Bel, Será que um dia boa eu noite, boa noite. poderia ser suficiente? Sejam bem-vindos. Daqui a pouco Tanto que eu a Daniele vai entrar. trabalhei, Deixa eu diminuir aqui o som. tanto que me desgastei, tanto que o sol Oi, Bel. A Dani daqui a pouco tá chegando aí. Vamos aguardar um pouquinho, né? Um pouquinho mais. A paz, minha querida, a paz. Esse Instagram, ultimamente, ele tá meio estranho, tá demorando bastante para chamar as pessoas. Oi, Jane, tudo bom? A Dani entrou, vou chamar a Dani. Manda a solicitação, Dani, por favor, fica mais fácil. Da outra vez eu fiz ao contrário, deu erro. Que bom. Oi, Jana. Pode chamar, Dani, pode chamar. Ah, você é da Amanda, Bel? Legal, legal. Fico feliz com a sua presença aqui, que você está gostando. Seja bem-vinda, tá? Vai acompanhando aí que vamos ter mais novidades. Dani, chama, pode chamar, tá? Tá, mandou aqui. Boa noite, Jana. Jana tá sempre por aqui. Ah, oi, Dani. Graças Olá! a Deus, foi tudo rápido hoje. Graças a Deus, graças a Deus. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a música. Calma, deixa eu tirar logo. E aí, tudo bem? Sim, graças a Deus, tudo bem. Ah, Cheio de expectativa para essa nossa conversa aqui, nem, que eu creio que vai gerar nem muitos falo. frutos. Isso. Tem sido surreal o que tem acontecido, sabe? Eu estava pensando, eu não consigo nem raciocinar muito bem, são tantos depoimentos, tantas transformações, e eu fico, meu Deus, como que pode, né? Mesmo com medo, com insegurança, será que vou, será que não vou? Tem acontecido algo assim maravilhoso, maravilhoso mesmo. De eu ficar pensando assim, de fato é aquilo que nós havíamos conversado, né? Entrar nessa obediência, fazer com que tem em mãos e deixar as coisas acontecerem, porque eu não esperava tanta assim transformações que estão acontecendo. Tem sido assim surreal. Vocês estão ouvindo direitinho aí? Tá, Jana? Manda aí um retorno, porque sempre tem um probleminha. E aí, Dani, muito calor aí em São Gonçalo? É bom já ajustar. Muito, muito quente, muito quente. Já sentindo falta do frio, né? Eu gosto dessa época, ainda mais pra praia, né? O Sim, frio aqui eu não saio sim. nem de casa. Mas o problema aqui no calor são os mosquitos. Aqui tem muito Muito mosquito. mosquito. Tem sim. Gente, então vamos começar, né? Conforme for, as pessoas vão entrando. Para quem é nova aqui, não sei se todas elas já estão acompanhando. A série, hoje nós estaremos finalizando a nossa série, Obedecendo ao Chamado. Eu fiz essa série para trazer mulheres, como eu falei nas outras lives, não sei se você ouviu, Dani. Você já sabe que eu tenho essa vontade de fazer há bastante tempo, Sim, mas, né, os sim. medos, né? Então, quando eu tomei essa decisão, foi engraçado que o nome veio assim de uma forma natural, os rostos de vocês vieram assim de uma forma totalmente natural. E quando eu entrei nesse movimento, eu falei assim, ah, meu Deus, o que que vai ser, né? Eu falei assim, mas vamos lá. E foi muito interessante porque as lives, elas estão entrando assim numa sincronia que eu nem imaginava. A conexão das meninas, o chamado delas, né, para esse posicionamento tem sido assim algo surreal. Uma Então a live ela complementando foi criada a outra, né? exato, exato, uma complementando a outra.
A da Fabiana foi a única que não ficou gravada, mas foi assim, um espetáculo também. Ela é, especialista em neurociência e inteligência emocional. E ela trouxe assim cada insight para a gente maravilhoso. Então, meninas, a live, o intuito dela é fazer com que mulheres venham se posicionar no chamado de Deus. Todas nós temos uma palavra, né, uma missão nessa terra. Não estamos aqui à toa, simplesmente para acordar, dormir, pagar conta, passear. Não. Existe uma guerra espiritual acontecendo, existe um mover acontecendo, e Deus tem tocado claramente no coração de muitas mulheres. Eu costumo dizer que esse é o raiá, né? A palavra escondida dentro de nós, que nós precisamos trazer para fora, dar luz a essa palavra, dar luz a esse chamado, porque nós estamos vivendo dias de que outras pessoas precisam desse nosso posicionamento. Oi, Ellen. Boa noite. Então, a live, o intuito foi esse, de trazer mulheres que já estão despertas no seu chamado, mulheres que também passaram por medos, dificuldades, limitações, inseguranças, mas começaram a entrar nesse movimento de, primeiramente, eu acredito que você também não foi diferente, né, Dani? De secreto, de buscar ali a intimidade para daí, então, se posicionar. E hoje é o dia de Daniele. Daniele vai. O trabalho dela, na verdade, não é um trabalho diretamente, né, Dani, ligado no digital, né? Sim, sim. Fala um pouquinho do seu trabalho, assim, só para as pessoas entenderem, porque não é nada relacionado ao digital e o que você vai falar aqui é uma outra coisa. Só para as pessoas entenderem que o seu trabalho não está, assim, vinculado diretamente com essa missão. Sim, sim. Ainda não é o digital, mas somente ainda. Bom, gente, primeiro Ainda. boa noite, né, a vocês. Uma alegria grande estar aqui com a Paulinha, que eu chamo assim, né? Chamo de Paulinha. Tenho essa liberdade, já conheço há um tempo e a gente teve a oportunidade de conversar por algumas vezes e sempre foi muito tremendo, sempre foi muito abençoador, sempre foi muito edificante e por esse motivo que eu tô cheia de expectativa para esse nosso encontro aqui. E como a Paula falou, eu trabalho hoje com licitação, eu sou consultora de licitação para algumas empresas, tenho também uma empresa familiar e tenho também formações no âmbito de comportamental e também emocional, né? Mas estou atuando profissionalmente como consultora de licitação já há 10 anos. Esse ano, em outubro, mês que vem, eu faço 10 anos dentro dessa área, né? E linkado a isso, tenho trabalhado também em alguns projetos na minha igreja. Eu faço parte da Igreja Evangélica Conquistando a Vitória, Ministério da Pastora Lucileide Marques e os demais pastores também de lá da nossa igreja. E com isso a gente tem feito um trabalho em conjunto, sempre junto de uma equipe assim muito, muito, muito linda. A gente tem feito um trabalho com mulheres e com casais também nesse tempo. Então, o meu ofício, né? Ele é Várias coisas, né? Como consegue, o meu gente? ofício. Eu O já meu estou ofício, cansada. sim, o meu ofício profissional é como consultora de licitação, mas cada vez mais tenho me envolvido, né, com as coisas do reino. E isso é como a Paula falou aí já de uma maneira sutil, mas ela de alguma forma até mesmo introduziu isso. As coisas vão se encaixando, né? Quando a gente fala de chamado, né, Paula, como você disse aí, é muita dúvida, muito, peraí, o sentimento está constantemente perdido em relação ao, ao amanhã, ao que vai acontecer, ao que eu devo fazer, a como me importar. Mas chega uma hora onde as coisas começam a se encaixar. Chega uma hora que a gente literalmente consegue enxergar que tudo comutamente contribuiu para o bem, né? Para o cumprimento de um propósito que é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém, amém. E, Dani, no caso, até para as pessoas, né, as meninas ficarem sabendo, a Dani, ela faz um devocional todos os dias, gente. 9 horas ou 9h30? 9 horas da manhã, segunda a sexta. Agora, em Então, junho, a gente fez um ano de live semanal. de um ano todos os dias mesmo, Dani? Sim, todos os dias, todos os dias. Eu até fiz um vídeo na ocasião, né, dizendo que eu fiz live
dentro dessa série que nós temos semanal, eu fiz live com dor de cabeça, eu fiz live me sentindo mal, eu fiz live que eu julguei ter sido boa, eu fiz live que eu julguei ter sido não tão boa assim, né? Eu fiz live às vezes com o filho doente, fiz live às vezes com tantas situações e tantas demandas, mas o mais importante é que foi feito, né? O mais importante é que foi executado. O mais importante é que a cada live a gente tem um sentimento de que esse é o caminho, esse é o querer de Deus para minha vida nesse tempo. Isso, perfeito. E essa sua motivação em se posicionar nisso me despertou. Eu pensei assim, até falei em uma das lives, não sei se você estava. Eu falei, quando eu vi Dani todos os dias fazendo live, eu falei, eu também tenho que fazer. Eu comecei até a me culpar, sabe? Eu falei, eu também preciso fazer. E com o tempo eu fui entendendo que as coisas não são assim, né? Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu processo. Não é porque você faz todos os dias que eu, Paula, também tenho que fazer todos os dias. E talvez até possa vir fazer, mas não é a minha estação. Hoje não é isso que Deus está me chamando. Mas foi assim, o seu posicionamento, a sua disciplina foi algo que me trouxe essa motivação também em ter essa clareza de que eu precisava, né, iniciar. E uma das coisas que me admira muito, Dani, em você é essa disciplina, essa constância. E hoje eu estava varrendo a casa e fiquei pensando, falei assim, será que ela, vamos dizer, pega, até é bom a gente falar sobre isso, né? Você pega a Bíblia ali naquele seu ato de devocional, antes você estuda aquilo que você vai falar, ou você simplesmente vai dando sequência aos versículos normalmente? Como que você faz esse processo dessa entrega? Porque acho que eu consegui acompanhar, todas elas foram maravilhosas. A forma que você fala, que você encaixa as coisas, a forma que você conduz, né, a live, elas são assim simplesmente maravilhosas. Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua disciplina em fazer esses devocionais. Sim, sim. No começo, obviamente, eu, né, tinha uma insegurança, uma incerteza a respeito, né, do que aconteceria, inclusive do que esperar. Então, no começo, eu dependia muito de papel, eu dependia muito de... Janine tá por aí? Janine colocou aí, cheguei. Que bom que você tá aí, Janine. Boa noite. Janine é uma amiga. Esse aí, Daniel, Apesar, é o teu pai, além né? de tudo, né? Além de ser de lá da minha igreja, a gente congrega na mesma igreja, é uma amiga. Mas, como eu estava dizendo, no começo eu dependia muito de papel, dependia muito né, desse recurso. Às vezes eram 3 páginas ali de um esboço, de um preparo, né? E é muito interessante esse ponto que você tocou, porque o pastor Daniel também está por aí, ó. Meu pai chegou aí. Boa noite. É muito interessante a gente perceber que com o tempo você começa a sentir assim o espírito mesmo te impulsionando a confiar e a crer mesmo, né, em tudo que a gente vem declarando, de que realmente nós servimos a um Deus que fala, de que realmente nós servimos a um Deus que nos usa para a edificação nossa, né, e para a edificação do corpo de Cristo. Então, com o tempo, com o desenvolver, com a constância, isso começou a se tornar diferente. Hoje, por exemplo, como eu disse no começo, eu dependia de um papel. Eu Deixa eu não só fazer apertaria. Sim, pode uma falar. pergunta. Antes de você tomar a decisão de fazer as lives, você já tinha essa prática de devocional todos os dias ou não? Foi essa vontade de fazer a live que despertou a sua constância nisso, Não, eu antes já de você dar fazia. seguimento? Sim, eu já fazia devocional todos os dias, né? Mas eu queria, assim, eu tinha uma vontade, vou chamar de vontade pequena, mas uma vontade. É igual aquela vozinha que fica ali, bem assim, mas incomoda. Eu tinha esse certo incômodo, essa inquietação, melhor dizendo. Eu tinha Espírito, né, na verdade. Exato. E eu tinha essa inquietação de começar a me posicionar, de começar a falar, de começar a transbordar, que é uma palavra que você vai me ouvir falando muito aqui. De começar esse transbordo. E eu ficava sempre deixando para depois, sempre procrastinando isso por conta de insegurança e tantas outras coisas. Aí uma vez, conversando sobre isso com meu esposo, ele chegou para mim e falou assim: não consigo entender, é tão fácil, é só ir lá, apertar o botão da live e fazer o que precisa ser feito.
Para ele, obviamente, era fácil, mas para mim ainda é um desafio, né? Mas naquela circunstância onde eu nunca tinha feito uma live, eu nem sabia exatamente qual era o botão que eu deveria apertar ali, né? Ou a instrução que eu deveria fazer ali. Mas aí eu pensei, de fato, em alguns aspectos ele tá certo. Se eu não começar, nunca vou viver, experimentar, né? Então eu preciso começar. E aí, o que eu fiz? Eu contei até 3 um dia, no dia seguinte, na verdade, eu contei até 3 e falei, eu vou abrir uma live aqui. Ainda não era uma live falando da palavra assim, falando das coisas de Deus, mas não lendo um texto, capítulo por capítulo da Bíblia, né? Um devocional. O primeiro vídeo que eu fiz, os primeiros vídeos eram sempre uma palavra de motivação, era sempre uma palavra de inspiração, era sempre algo que tocou o meu coração ali, algo que o Espírito estava ministrando no meu coração e que eu queria transbordar aquilo para as pessoas. E comecei de uma maneira tímida, né, ali um pouco, e eu me lembro que no primeiro dia teve um volume de pessoas, acredito que muito pela curiosidade, né? Porque eu na internet, nas minhas redes sociais, eu sempre fui assim, aquela que posta no aniversário de casamento, no aniversário dos filhos, no meu aniversário e em datas comemorativas eu sempre colocava ali algo sutil. Então eu imaginei que, aí imagino que na cabeça das pessoas, peraí, Dani tá numa live? O que tá acontecendo? O que eu perdi, né? Teve uma pessoa que, inclusive, usou esse termo. O que eu perdi? Como assim você está fazendo live? E aí, o que eu fiz? Usei nesse primeiro dia, sem saber, tá, gente? Saiu. Eu usei a estratégia do compromisso, que é uma grande estratégia. Eu usei a Marcar estratégia do data. compromisso. Então, eu fiz aquela live e eu disse no final, amanhã eu tô aqui de novo. E aí, terminei a live, meu Deus, aquele frio na barriga, Que aquele eu vi? sentimento. O sentimento de exposição, né? Eu não era a minha, né? O meu perfil até então, não sei nem se a palavra é essa, mas eu não era assim de me expor na rede social, principalmente. E aquela sensação de exposição, aquela sensação de que estão pensando, que estão falando, que estão comentando, que estão julgando, mas eu tinha feito um compromisso social com todo mundo ali de no dia seguinte estar. Então eu comecei ali, assim, me colocando nesse lugar intencionalmente, que é uma palavra também que você vai me ouvir falando muito sempre. Eu gosto muito Intencionalmente. dessa palavra aí, intencionalmente. Intencionalmente eu comecei a fazer esse compromisso dia após dia, né? E era algo rápido, 20 minutos, algo muito rápido, intencional. Ainda assim, no dia seguinte eu comecei a preparar algo, escrevia, usava um papel, né? Não era um esboço, porque eu não estava pregando ali, eu estava só uma palavra de incentivo e de motivação para que as pessoas estivessem em Deus. E aí começou indo nessa estratégia do compromisso. Amanhã a gente está aqui às 9. Amanhã a gente se vê. E eu comecei a definir. Peraí, agora chegou a sexta. Vou fazer final de semana também? Falei, não vou comprometer o meu final de semana. Vamos seguir de segunda a sexta. E foi caminhando. E até que chegou um ponto que eu percebi o seguinte, gente, todo final de live é a mesma coisa. A gente sempre, de alguma forma, chega à conclusão de que eu preciso estar na palavra. Eu preciso ter a palavra. Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso estar. E eu comecei a sentir e perceber assim, até quando eu vou ficar impulsionando as pessoas a fazer o que eu tô vendo que alguns têm dificuldade, que é estar na palavra, quer fazer o devocional, quer ter esse momento com Deus, né? Nós que estamos fazendo, ou que em algum momento fizemos algum tipo de movimento de devocional com Deus, a gente sabe o quão desafiador é, né? Quantas são as situações naturais e espirituais que tentam nos tirar deste lugar de conhecimento do Senhor, né? De intimidade com Ele. Então, aquilo começou a me incomodar. E, de novo, aquele sentimentozinho de inquietação, de um incômodo ali, e eu pensei comigo. Será que eu posso fazer algo? Primeiro eu pensei, né? No meu ímpeto, eu pensei, eu preciso fazer algo. Aí eu me perguntei, será que eu posso fazer algo? E aí eu comecei a orar a respeito disso e Deus colocou no meu coração a seguinte questão: por que não, então,
Já que a gente já tem chegado tanto nessa conclusão, por que não então pegar na mão e caminhar junto, sabe? Por que não pegar na mão e a gente começar todo dia? Já estamos juntos todo dia, sempre trazendo uma palavra, sempre falando da palavra, mas por que não pegar isso? Por que não pegar essa palavra? Por que não caminhar? Por que não pegar na mão e tá todo dia? Vamos lá, gente, capítulo por capítulo, conhecendo a palavra e trazendo algumas coisas. E aí, para mim, que já estava começando a me adaptar com questões de live, de né, tá aqui, de câmera, começou a se tornar um desafio ainda maior, porque eu pensei comigo, peraí, eu até tô cheia de boa intenção, mas a verdade é que eu vou ter que explicar a palavra, a verdade é que eu vou ter que, né, não é tão simples quanto trazer uma palavra de incentivo. E aí, de novo, né, esse processo de lidar com medo, insegurança, tantas outras possibilidades, né? O famoso e se? E se eu fizer Porque isso? era um momento que você precisava escavar mais a palavra, né? Buscar Exatamente. mais conhecimento para que você não pudesse vir trazer qualquer coisa. E uma Sim. coisa que você falou aí que me despertou é essa questão da motivação. Hoje, o que a gente mais encontra no digital são pessoas querendo motivar as outras. E nós sabemos que motivação, por si só, ela não funciona. As pessoas precisam ter uma inspiração de algo maior para que elas venham se motivar. Porque uma motivação por motivação, você vê que é uma coisa vaga, né? Agora, quando você traz uma inspiração, que essa inspiração vai ter uma visão, e essa visão vai gerar esse movimento, vamos dizer, de uma motivação maior para algo maior, você vê que as coisas começam a se encaixar. Sim. E quando a gente traz a verdade, que é o contexto natural da nossa base, da nossa existência, que é a palavra, você vê que a sensação é que nós estivéssemos assim, caminhando na frequência certa, né? E trazendo essa revelação que você está tendo na palavra para essas pessoas que até então não tinham nem consciência disso, mas demanda de você, além de tudo, a disciplina, a disponibilidade em estar buscando, tendo esse momento de encontro com Deus na sua intimidade para que Ele venha revelar para você, né, os mistérios ali escondidos, porque sem essa intimidade a gente não consegue discernir, precisamos estar alinhadas, e isso é, assim, maravilhoso. Muito bom. E aí começou, né, nesse processo aí de uma mudança, por que não fazer uma série, então, devocional? Eu fazia séries temáticas, né? Colocava um tema, e colocava um tema específico e falava sobre tantos temas que são pertinentes e totalmente aplicáveis à nossa vida, e comecei a fazer a série devocional. E foi um processo literalmente desafiador. Eu precisei ajustar as expectativas, né? Minha mente começou a ser norteada por um monte de situações que iam me afastando daquele objetivo que não só abençoaria a minha vida, como a vida de muitos. Como você falou, eu ia ter que estar mais na palavra do que eu estava, né? E isso... Então, comecei a ajustar. Eu falei, calma, Dani, respira. Aí veio um diálogo interno, né? Calma, respira, tá tudo bem. Isso aqui não é um curso de teologia. Isso aqui é para alcançar aqueles que, de fato, teve gente que foi a primeira vez que leu um livro inteiro da Bíblia. Isso. Tá tudo bem. É o transbordo, né? Exatamente. Que você sempre fala. Exatamente. Tá tudo bem. Aquilo que você tem nas mãos. Exato. Ser útil com aquilo que você tem nas mãos. Perfeito, perfeito. Eu quase entrei por esse caminho, né? Do eu ainda não tenho preparo, eu ainda não tenho isso, eu ainda não tenho aquilo. E uma coisa que é interessante é que quando a gente pensa, né? Quando a gente lembra de Jesus nos evangelhos ali, sempre muito preocupado, sempre muito interessado, melhor dizendo, no que a pessoa tem, o que você tem. O que você tem. Então, aquilo que a gente tem, que em geral a gente chama de pouco, para Deus é a matéria-prima para ele fazer o muito, entende? Então, eu ajustei ali as minhas próprias expectativas, porque eu pensava, nossa, mas peraí, eu vou ter que explicar isso, vou ter que explicar aquilo, eu não sei, calma, tudo bem, respira. Foi um processo ali de entender também, em conjunto a isso, que fez total diferença para mim. Fez total diferença para mim. Como eu disse para você, eu tô com 1 ano de live e assim não tive ainda
tanta expressão como muitas pessoas poderiam esperar, né? De novos seguidores e de um movimento e de algo acontecer. Isso é bom, isso é proveitoso, isso é útil para o reino de Deus, isso é maravilhoso. Mas eu comecei a entender o seguinte, eu comecei a entender que essa série devocional, essas lives que são feitas, em primeiro lugar, é para mim. Elas são para mim. Elas são para mim. Foi o ambiente que Deus proporcionou para que eu passasse por um processo com Ele de entrega, de confiança. Sabe, aquela Dani que dependia. Gente, a palavra é essa. Aquela Dani que dependia de papel. E não podia ser um papel. Eu precisava de palavras prontas, eu precisava de um argumento, eu precisava de exemplo, eu precisava, sabe? E é a Dani que hoje, quando eu vou abrir uma live, eu pego a minha Bíblia, eu abro e eu faço literalmente o devocional ali, lendo ali, na hora. Sem escrever nada, sem anotar nada, sem ler antes. Eu leio na hora e faço o devocional ali na hora. O que justifica isso? É a capacidade da Dani? Não é o processo de você confiar e confiar mais um pouco e perceber que nesse pouco que você confiou, o Espírito Santo agiu e entender que se eu confiar mais, se eu der mais espaço, se eu confiar mais um pouco, se eu me lançar mais um pouco, se eu me entregar um pouco mais, é isso. Esse movimento me fez entender o que hoje eu não tenho dificuldade. Se de repente eu entrar na live algum dia e tiver uma pessoa, né, eu vou estar ali como se tivessem 1000, porque eu entendi que, em primeiro lugar, essas lives são para mim. A minha experiência com o Senhor, ela fez assim, depois que eu tomei esse passo de decisão em, né, dizer sim para Deus nesse projeto que Ele colocou no meu coração das lives. De ouvir esse chamado, né? De ouvir essa voz interna que às vezes a gente fala, vou ou não vou. Mas, na verdade, no meio desse meu processo, o Espírito Santo me trouxe muita clareza de que, Paula, as pessoas têm dificuldades em ouvir o que eu falo, porque o que elas pedem, e quando as portas se abrem, por exemplo, a gente vê assim, uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira, abriu alguma porta para ela. Só que dentro dela, ela sente que não tem que ir para aquele local. Só que diante da necessidade humana dela, ela acredita que ela tem que aceitar aquilo ali. Então você vê que o que o Espírito traz dentro da gente é totalmente diferente do que a gente consegue enxergar com a nossa realidade. Sim. Mas isso, né, a gente só consegue discernir nessa busca, nesse entendimento, nesse secreto com Deus, nas escrituras, porque o Espírito está sempre ali falando, né? A gente que não escuta aquilo ali porque a gente está muito mais presa nessas necessidades e vontades da nossa alma, de atender muitas vezes aquilo que é material, aquilo que é a matéria, esquecendo daquilo que é eterno. E você falando sobre essa questão de ter vários papéis, eu tinha feito até uma anotação no primeiro dia de live, e eu tinha deixado claro lá no grupo, né? Eu falei assim, vamos deixar as coisas acontecerem, vamos deixar fluir, nada de protocolo. E logo em seguida, eu lendo o livro Bem-vindo Espírito Santo, eu estou lendo ele pela segunda vez, e ali eu não sei se é Benny Hinn que se pronuncia, né? O nome é esse mesmo, Benny Hinn? Benny Hinn, E ele falava mais ou menos isso, eu cheguei a notar, que ele dizia assim, quando você for falar de Deus, se preparar para uma palestra, um evento, você estuda o que você tem que estudar, faz isso, faz aquilo, mas entenda, é o fluir do Espírito Santo. Não fica criando aquele padrão de que eu tenho que memorizar tudo. E é muito real isso, porque eu também sou assim. E eu comecei a perceber que quando eu estou fazendo um vídeo, às vezes eu nem preciso mais de papel. Eu deixo as coisas acontecerem ali, fluir, porque nós precisamos estudar, sim, mas a gente precisa entender que nós somos dependentes do Espírito Santo. É Ele que vai conduzir. Lá em Salmos fala, né? Abre a boca e eu vou alimentar. Abra a boca e eu te alimentarei. E é sobre isso, é sobre a gente dar esse passo de fé, obedecer e deixar as coisas fluir, porque o Espírito Santo vai trazer aquilo que de fato vai motivar, vai inspirar, vai incentivar aquela pessoa do outro lado que precisa ouvir, né? Porque às vezes a gente quer falar aquilo que é bom pra gente, aquilo que eu acho que funciona para mim. E o outro, e quando a gente deixa se mover do Espírito, a gente fala exatamente o que o Espírito sabe que vai conduzir a vida do outro lado, né? Isso é muito bom, ter esse discernimento.
Mas, Dani, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quais foram, assim, quando você começou a se posicionar? Eu ia até fazer essa pergunta para as meninas e não fiz. Quando você começou a trazer nas suas redes sociais a palavra de Deus, você teve alguma resistência dentro da igreja? Alguma dizendo que você não poderia fazer, que você não tinha, impedindo você de fazer isso? Você chegou a passar por isso? Não, não, graças a Deus não. O que eu tive e ainda tenho foi apoio, né? Boa parte das pessoas que acompanham, inclusive, as minhas lives são pessoas da minha igreja, então eu tive apoio e ainda tenho, né? E participação em massa, assim, de algumas pessoas da minha igreja. Então, graças a Deus, não tive que passar por processos como esse. Uma das primeiras coisas que eu tive, inclusive, foi apoio da minha igreja em si, né? Então, eu falo isso Que com bom. muita alegria, porque você tocou num ponto que muitas pessoas acabam se deparando, né? Graças a Deus, não passei por esse processo, mas é real. Mas é real. É real. Porque eu lembro que quando eu comecei eu passei por uma situação dessa, foi bem delicada, porque quando eu senti que Deus me chamava para essa missão, foi muito claro, eu estava estudando, fazendo um curso de inteligência emocional, e ali eu senti que Deus estava me conduzindo para um outro lado. Eu sabia que era sobre a teologia, sobre a psicologia, sobre essa questão da mentalidade, sabia que eram mulheres, e no fundo vinha alguma coisa assim, mulheres cristãs, trazer esses tópicos. E eu fui buscar conhecimentos, né? Eu sei que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas assim, aí eu fui numa vez, eu estava frequentando uma igreja e eu fui buscar as crianças. Tinha quase 30 anos que eu não frequentava uma escola bíblica dominical. E eu deixei as crianças dormindo, teve um evento, noite do pijama, as crianças dormiram. Aí no dia seguinte eu falei, eu vou para buscar as crianças, então eu vou participar, né, da escola bíblica. Chegando lá, estava tendo a finalização daquelas revistas, não sei nem se ainda usa nas escolas, isso tem acho que 5 anos atrás, Sim, as revistas, né? E estava tendo essa finalização dessa revista. E a pastora ela pediu que fizesse grupos de mulheres, 3 a 5 mulheres, para falar sobre aqueles determinados tópicos. E eu falei, gente, eu não acompanho nada disso, o que, que eu vou falar? Não tem nem nada para falar, né? Não frequentava a igreja de manhã, só frequentava a igreja à noite. E por fim, sentei do lado das meninas. Eu sei que, Dani, que os assuntos que estavam sendo abordados ali era algum assunto relacionado ao apóstolo Paulo. E na mesma semana, Deus me levou a alguns assuntos que eu comecei a descobrir sobre a inteligência espiritual, que é uma terceira inteligência, né, descoberta pela ciência há pouco tempo. E Deus foi me levando a buscar muito conhecimento desses assuntos. Até fazer estudos lá para fora, nos Estados Unidos, eu fui buscar, porque eu senti claramente que era uma revelação de Deus para a minha vida. E o contexto do que eu estava estudando na semana, sobre o ponto de Deus no cérebro humano, sobre o DNA de Deus em toda a humanidade, sobre áreas específicas do cérebro que são modificadas com a leitura da Bíblia, a oração, essa intimidade, e esse tópico daquele dia na igreja era muito parecido. Eu não lembro qual era o versículo de Paulo ali, mas era muito parecido. Eu sei que na hora o Espírito Santo falou assim, fala isso, que era em base ao que eu havia estudado. Eu falei, eu não vou falar nada, eu não conheço quase ninguém aqui. Eu tenho essas brigas, sabe, com o Espírito Santo. Hoje em dia eu não tenho mais, não. Eu já estou mais comportada. Mas eu tinha muita resistência. Eu falei assim, eu não vou fazer não vou falar não. E eu nervosa, tremendo. Falei, não vou falar, você vai escrever isso. Eu falei, não vou. Dani, por fim, eu peguei o papel da mão das meninas, que as meninas eu acho que estavam com mais vergonha do que eu ainda. Anotei tudo, conforme aqueles insights que foram tendo ali. Eu sei que na hora que eu comecei a falar, que eu trouxe essa visão do ponto de Deus no cérebro humano, que eu misturei a ciência com a palavra, porque as pessoas têm muitas resistências quando a gente fala de ciência, né? Mas tem uma neurocientista americana que eu gosto muito dela, que ela é pastora até, e ela fala, a ciência se levanta para cair, porque ela se levanta para conformar o que a Bíblia já fala. Então, hoje em dia, a ciência precisa se levantar mesmo para falar sobre Deus, porque muitas pessoas até então não acreditavam em Deus. Quantas pessoas que eram ateu e passaram a acreditar em Deus em base a pesquisas da neurociência, por exemplo? Então, quando eu comecei a falar, Dani, eu me senti envergonhada, porque ela fez questão
questão de falar que ciência era isso, era aquilo, e blá, blá, blá. E ela me colocou numa situação, mas eu percebi naquele momento que era como se eu, por ser membro, não tinha autoridade de trazer um conhecimento que ela não tinha, entendeu? Então, na fala dela, eu comecei a perceber que ela estava criando resistência, não era pelo assunto em si, mas pela capacidade que alguém estava tendo de falar algo tão importante. E eu me senti muito envergonhada com aquilo. Aí, logo em seguida que eu terminei, Satanás com aquele espírito de acusação, né? Eu falei para você não falar, eu falei para você não falar, e eu fiquei muito envergonhada. Aí essas duas meninas chegaram do meu lado e falaram assim: você estava com vergonha de falar sobre isso? Eu falei assim, sim. Ela, Paula, você não sabe como que Deus vai te usar com esses assuntos. Não para, não, continua a falar sobre isso. Só que eu criei uma resistência. Eu falo de vez em quando, mas eu não mais falei sobre isso, sabe? Então, uma das seguidoras não, das meninas que falaram aqui na live, até trouxe também um ponto parecido com esse. Então, eu fiquei muito chateada com aquela situação que, de certa forma, me bloqueou, me deixou paralisada em base a um assunto que é tão importante de ser compartilhado, né? E eu fiquei, assim, muito limitada mesmo. Eu fiquei quase muito tempo sem buscando conhecer mais sobre o assunto, mas aqui no meu secreto, quietinha, entendendo aqui, para que eu não viesse falar e esse medo. Mas hoje em dia tenho sentido que eu preciso trazer mais essas informações. E, Dani, me diz uma outra coisa. Quais foram, assim, os seus maiores medos que você enfrentou nessa sua jornada? Assim, as resistências, porque a gente sabe que o inimigo usa para calar, usa as circunstâncias, né, para calar a nossa voz, porque ele sabe o poder que uma mulher tem quando ela se posiciona em trazer a verdade, quando ela se posiciona em trazer o reino, quando ela se posiciona em trazer a identidade das pessoas, que hoje em dia eu percebo que as pessoas têm muito, assim, problemas relacionados a isso, né? A identidade, a pensamentos disfuncionais e as suas resistências. Quais foram, assim, as que você se sentiu, assim, mais limitada? Eu acredito que as resistências foram a insegurança, de certa forma também a comparação, porque o que acontece? Em geral, quando a gente fala de chamado, né, que é o ponto central dessa conversa hoje, em geral, quando a gente fala de chamado, a gente tem o que em mente? Deus usando alguém ou algo para te dar uma palavra de destino, para te dar uma palavra de direcionamento, para te dar um apontamento, né, de algo que Deus quer fazer através da sua vida. Só que esse é o natural, esse é o normal, né? Quando você vai para a Bíblia, inclusive, é a maneira de Deus falar com o povo, com homens e mulheres. Foi a forma com que Jesus usou para declarar o ID, através da vida dos discípulos, né? Para a vida deles e através da vida deles. Então, existia sempre uma palavra de ordem, uma palavra de direcionamento muito clara. E acontece que no meu caso não aconteceu isso. Não teve uma experiência, sabe, sobrenatural, não teve uma voz que ecoou no meu quarto e falou: Dani, é chegado o tempo. Não teve alguém que tocou no meu ombro e falou: eis que te falo, eis que te digo que é chegado o tempo de você se posicionar. Não teve isso. Foi algo que nasceu no meu coração e eu precisei entender ou decidir crer ou não que aquilo vinha de Deus, sabe? O desafio maior foi isso, essas vozes internas, calar essas vozes internas, né? Mas e se não for? Mas e, sabe? Eu comecei indo pelo caminho de pensar que se de repente, num primeiro momento, que nem tudo que está no nosso coração, a palavra mesmo diz que o nosso coração é enganoso, né? Não é porque está no meu coração e não é porque existe boa intenção nisso que talvez seja o momento, que talvez seja essa forma, né? E aí, quando a gente fala de, nossa, está ali para falar da palavra, mas eu não tinha, você entende isso? Eu não tinha Sim. formalmente como a gente costuma ter, sabe? Eu recebi hoje um chá. Tem gente que fala, eu tava, na verdade, esperando você me fazer essa pergunta. Eu fiquei pensando agora. Eu tava aqui esperando a live começar e eu fiquei pensando, e se ela me perguntar qual foi o dia que o meu chamado Apareceu. apareceu?
desabrochou. Não existe, não existe esse dia assim que Deus chegou e falou: eu vou usar tua boca para falar para mulheres, eu vou usar tua boca para falar para Não tem vidas. momento certo que você sentiu isso, né? Não existiu isso. Então, assim, eu tenho, inclusive, um sentimento assim especial com o texto da mulher samaritana, porque é literalmente isso. Em geral, na Bíblia, você vai ver Deus falando: ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Você talvez não sabe nem para onde Deus vai te mandar, mas você tem uma palavra. Mas você tem uma palavra que te sustenta a tua fé. E que se te faltar chão, você talvez caminhe sobre essa palavra. Deus mandou eu ir. Se ele mandou, ele garante. Agora, em casa da mulher samaritana, foi um chamado ali, foi um chamado que aconteceu de uma forma diferente. E aí os desafios são maiores, né? Essas vozes que talvez foram um dos maiores desafios que eu tive que lidar com essas vozes, né? A insegurança, a incerteza, a comparação. Por que a comparação? Porque, em geral, as pessoas, Deus fala com as pessoas. Ó, é chegado o tempo. Ó, eu quero usar a tua vida. Né? Alguém vem e fala. Deus mandou te dizer. Deus mandou te falar. Deus mandou te apontar. Em geral, é isso que acontece. Então, eu estava comparando a minha experiência com a experiência da maioria. Eu estava comparando a minha experiência com a experiência dos outros. Eu estava dizendo para Deus: Deus, se o Senhor tiver que falar comigo, tem que ser dessa forma. E Deus estava me ensinando, inclusive, nisso. Que é sobre Ele. É sobre Ele. E se Ele tiver que falar e se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer da maneira dele. Então, o maior desafio tem como base essa questão. Não teve assim, sabe, um dia que o céu desceu, o fogo desceu, enfim, a gente poderia tipificar de tantas formas. Mas é E eu recebi uma interessante. palavra, sabe? Eu recebi uma palavra. Moisés, vamos lá, Moisés, vamos lá. Não, não teve. Não teve. E é E eu, interessante você falar isso, sim, muito interessante. Porque existem pessoas que estão nessa também, né? Nessa situação de ter um. Não é que assim, você não teve igual no caso algumas pessoas. Você teve esse aquecimento, vamos dizer assim, na sua alma, te apontando uma coisa. Talvez não seja de uma forma assim muito clara, né? Conforme aparece, algumas pessoas recebem, né? Mas existem muitas pessoas que estão assim presas nessa questão de chamado, exatamente por isso, por achar que vai vir uma coisa extraordinária na madrugada e vai ou a irmãzinha do coque vai tocar no teu ombro e vai, né? Eis que te digo, eis que te falo. E aí entra a comparação, né? Porque se aconteceu com a Paula assim, comigo tem que assim. acontecer por aqui também, né? Na verdade, não é que tem que acontecer. A gente não diz isso para Deus, mas a gente espera que, Espera. entendeu? Eu tô olhando para cá, porque eu acredito que vem daqui. Aí Deus vem, é igual os discípulos naquela tempestade. Entendeu? Eles estavam achando que a possibilidade de Jesus chegar ali para fazer algo, para intervir, era Jesus chegar no barquinho. E Jesus vem, ó, despontando, andando sobre as águas, de uma maneira extraordinária. Entende? Então, é esse esperar. Né? Tem muita gente que está parada ainda. Tem muita gente que está paralisada. Tem muita gente que talvez não avançou ainda, justamente Boa por esse noite, motivo. Luciano. Boa noite. Justamente por esse motivo, porque tá esperando Deus vir daqui, tá esperando Deus fazer dessa forma, tá esperando algo acontecer, né? E quando a gente sai dessa, dessa pressão de tem que ser assim, de tem que ser, você consegue, né, ter olhos para ver Deus agindo de outras maneiras também. Como no caso do exemplo da mulher samaritana, que eu tenho um carinho por esse texto, porque eu me identifico muito com o texto, com a experiência dela, vamos dizer assim, né? Com o E aí, fato de. Pode fala. falar. Não, fala você. Com o fato de Jesus, só para explicar o porquê que eu Sim, tenho um carinho por esse texto. O fato de Jesus ter. Antes de dizer o porquê, eu estava me lembrando agora, né? Que eu coloquei há um tempo na minha bio do Instagram que já teve várias mudanças, né? Já teve várias descrições ali.
E em todas elas, eu reparei recentemente que eu colocava o que eu fazia. E dessa última atualização que eu fiz, já tem um tempinho, mas foi a última atualização que eu fiz na minha bio, eu botei algo a respeito de quem eu tenho entendido ser em Deus, sabe? Aí eu coloquei lá assim, uma mulher encontrada por Jesus, disposta a transbordar. Ah, eu li, acho que foi ontem que eu fui fazer a postagem e vi. E eu gostei, achei bem fascinante isso. E foi assim, um processo, porque eu falei, Deus, a descrição que tava, não tava, sabe? Não é Não isso. representa, né? Não representa a gente. E aí eu coloquei isso, uma mulher encontrada por Jesus disposta a transbordar. E aí entra a mulher samaritana na história, porque é literalmente a descrição da experiência que ela teve. Quando Jesus diz para os discípulos, eu tenho que passar por Samaria, é que na agenda de Jesus tinha um encontro marcado com uma mulher que nem fazia ideia que seria encontrada por Jesus. Então, essa questão do encontro, sabe, fala muito disso. Eu sou uma pessoa que sempre tive muitos sonhos e muitos planos e muitos projetos. E viver esse tamanho de entrega não estava nos meus planos, não estava nos meus projetos. É por isso que eu gosto de usar o termo eu fui encontrada, sabe? De um encontro com Jesus. Assim como a mulher samaritana. Jesus marcou um encontro com ela no poço e ela nem sabia. E ela nem tinha ideia. E ela nem tinha noção do que aquele encontro iria gerar na vida dela. O mesmo Deus fez na minha vida. Apesar de crescer no Evangelho, apesar de, como a gente costuma dizer, né, nascer em um berço evangélico, estar sempre na igreja, estar semanalmente na igreja, eu tinha planos profissionais como prioridade, eu tinha projetos profissionais como prioridade, eu tinha outras questões como prioridade. Né? Não que eu não tivesse uma relação com Deus, né? Não que eu tivesse uma vida com Deus, não é sobre isso. Mas a minha prioridade não estava ali. Sim. Eu nunca imaginei que nesse tempo da minha vida eu estivesse, né, nesse movimento. Não imaginei aquilo. E aí eu fui encontrada por ele. E foi exatamente o caso da mulher samaritana. Desse encontro que ela teve com Jesus, Jesus não chega para ela e diz, como disse para os discípulos, então você vai e prega o evangelho, vai e conta as experiências, vai e fala de mim. Não. Da experiência que ela teve com Jesus, o texto diz que ela vai. Ela vai. Ela vai. Ela vai. Sabe? Não tem aquele protocolo do peraí, eu recebi uma palavra não, ela teve um encontro, ela viveu uma experiência tão profunda e transformadora, porque Jesus, nessa ocasião do encontro com a mulher samaritana, ele toca na ferida dela, ele vai na raiz do problema, ele menciona a situação, né, que era um problema maquiado ali, então ele vai lá na ferida mas ele toca no objetivo de transformar. Ele toca no objetivo de sarar, de curar aquela mulher. Né? E aí agora, num processo de cura, num processo de transformação, sabe? Não era mais aquela mulher. Ela ainda estava no poço, mas ela saiu dali outra. Ela está saindo daquela experiência outra. E não era algo exterior, não. Era interior, né? Era interior. Tudo que Jesus fez nela foi interior. Foi interior. Jesus curou situações, Jesus tratou de situações, Jesus expôs